Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Hoje vamos falar sobre saúde. O tema dessa entrevista é o câncer de pulmão. Eu recebo agora o Dr. Luiz Henrique Araújo. Ele é oncologista e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. Luiz Henrique, muito bem-vindo ao programa Cidadania e à TV Senado. Olá, Marcelo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com você e com toda a audiência da TV Senado e do Cidadania. Uma grande honra. Para a gente também é uma grande honra recebê-lo. Vamos começar contextualizando a questão do câncer de pulmão. É uma forma da doença bastante específica e ela tem aí dois grupos de câncer de pulmão pequenas células e câncer de pulmão não pequenas células. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco dessas duas diferenças, contextualizasse a situação dessa doença, como é que ela se manifesta, enfim. Tá, bom, Marcelo, então começar falando dessa classificação, é interessante como a gente observa que já é a primeira fotografia de como que nem todo câncer de pulmão é igual, né? Então essa classificação já é bem antiga. Existe um subtipo do câncer de pulmão, que é um subtipo que é o chamado de câncer de pulmão de pequenas células, ou carcinoma pulmonar de pequenas células. É um subtipo de exceção, mais ou menos 10 a 15% dos casos se apresentam como o pequenas células. É um subtipo 100% relacionado ao cigarro, então é um tipo de, geralmente se desenvolve em pessoas que fumaram muito por muitos anos. Tá? É um tipo agressivo, tá? Dentre todos é o mais agressivo que nós temos. E aí configurou-se como tudo que não era esse de pequenas células, nós juntamos tudo num balaio de gato, que é o câncer, o carcinoma pulmonar não pequenas células. Então essa é uma classificação já inicial que serve para ter uma ideia de como que não é homogênea a apresentação do câncer de pulmão. É interessante contar que hoje é quase que recomendado não usar mais a nomenclatura não pequenas células, dado esse balaio de gato que está incluído ali dentro. Então, mesmo dentro do não pequenas células, hoje nós tendemos a chamar dos tipos mais comuns, que são o adenocarcinoma, é hoje o tipo mais comum de câncer de pulmão, seguido do carcinoma de células escamosas. Então, uma classificação mais atualizada hoje seria o adenocarcinoma, o carcinoma de células escamosas, e depois vem outros tipos onde o câncer de pulmão de pequenas células estaria incluído, né? Mas já dá uma ideia de como que a apresentação é diferente, né? E essa classificação, só para colocar todo mundo na mesma página, é feita pelo patologista. Então, Certo. quando se faz uma biópsia da lesão, aquela biópsia vai gerar a lâmina que o patologista, no microscópio, vai examinar e ele vai falar, baseado nas características das células, do tecido pulmonar que apresenta com câncer, qual desses tipos histológicos é a manifestação, adeno, escamosa ou pequenas células. Então, dentro dessas classificações, já vai colocar assim, uma questão importante. A gente, mais um pouco adiante, quando a gente estiver falando dos tratamentos, a gente vai voltar na importância dessas diferentes classificações. Agora, na primeira classificação, dessa que tem um percentual menor, embora seja mais agressivo, foi colocado que você colocou a questão do fumo, né, a relação do câncer com o tabagismo. E normalmente, no senso comum, se relaciona muito, né, o câncer de pulmão a isso. Mas tem esses outros tipos de câncer de pulmão que não depende da pessoa ser fumante ou ex-fumante. Então, existem outras formas de se desenvolver a doença, né? Exatamente. Então, esse é um ponto importante. Mais ou menos 80% a 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao hábito tabágico, né? E ainda, quando você olha os não fumantes, que são aproximadamente 15%, ainda existe o second hand, o fumante passivo, que é o fumante, a pessoa que nunca fumou, nunca eventualmente colocou um cigarro na boca, mas que conviveu anos com familiares
que tinham o hábito de fumar, inclusive dentro de casa ou no serviço. Isso está ficando cada vez menos comum, né? Os ambientes cada vez menos permitem, autorizam o tabagismo dentro de ambientes fechados. Mas é uma prática que a gente ainda tem consequências aí, né, nos nossos pacientes. E aí é curioso isso, porque a porcentagem de câncer de pulmão por não fumantes vem aumentando mundialmente. E nós não sabemos ainda uma causa específica ou única para justificar por que uma pessoa que nunca fumou, aí, aos 50 anos de idade, que é fora, inclusive, da faixa de câncer de pulmão. O câncer de pulmão normalmente se manifesta classicamente em fumantes, homens, basicamente porque homens fumaram mais ao longo dos anos, com uma média de 70 anos de idade. Então, essa é a fotografia clássica e, inclusive, estigmatizante do câncer de pulmão, porque traz o estigma, está com câncer de pulmão porque ele fumou, né? Meio que você fez o seu câncer, né? E nós lutamos contra esse tipo de estigma, né? Na verdade, as pessoas não fumam porque querem, não se iniciam no vício do tabagismo porque querem. São questões culturais da nossa sociedade que, inclusive, levam a uma venda indiscriminada do cigarro, etc. Isso é uma questão social e que não é tão simples de ser resolvido, e muito menos depois que você entra no hábito, né? Então, nós lutamos muito contra esse estigma. E aí o câncer de não fumantes, falando dessa biologia que eu estava começando a contar, inclusive tem uma classificação, uma biologia muito distinta do não fumante para o fumante. Apesar dos dois se manifestarem como um câncer de pulmão, ou seja, uma lesão hipercelular, né, uma proliferação, um tumor no pulmão, mas a biologia desses casos é muito diferente, O tabagismo causa mutações ao longo da vida que fazem um câncer de pulmão completamente distinto. Só para se ter uma ideia, o hábito do cigarro, isso já foi demonstrado em publicações super interessantes, que o hábito do cigarro causa, em média, 100 mutações novas por ano na nossa via aéreo-digestiva. Então, o cigarro vai em toda a via aéreo-digestiva, desde a cavidade oral, faringe, brônquios, mas inclusive esôfago superior também pega derivados do cigarro, né? E isso, em média, vai acumulando mutações ao longo da vida, até que uma dessas combinações gera uma combinação de mutações que faz uma célula normal virar uma célula de câncer. E aí vai acabar desencadeando a doença, né? Agora, essa questão, o fumante, por exemplo, né, que a gente, enfim, é importante não estigmatizar, é importante as pessoas terem essa consciência de que existem outras formas também de se desenvolver o câncer, às vezes pode estar relacionado à poluição, dependendo do ambiente de trabalho que a pessoa vive, ou como você bem colocou, a questão também dos fumantes passivos. Mas o fumante, talvez ele já tenha uma propensão maior a buscar exames periódicos para saber como é que vai a saúde. O ponto que eu estou querendo chegar é a importância do diagnóstico precoce. A gente já fez outras entrevistas no Cidadania, falando sobre, inclusive, o câncer da próstata, e a importância do diagnóstico precoce para a cura. E o índice de diagnósticos precoces, no caso de câncer de pulmão, é muito baixo. O que acontece que tem essa diferença em relação aos outros tipos de câncer? Bom, exatamente. Ótima pergunta, Marcelo. Se você for colocar, existem programas muito bem definidos, por exemplo, de câncer de mama, de diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, as mulheres sabem, elas vão no ginecologista rotineiramente, e faz parte da rotina fazer uma mamografia dentro de uma anuidade que o ginecologista decide junto com a paciente. No caso de câncer de pulmão, demorou muito para a gente ter estudos de diagnóstico precoce. Então, os dados hoje que nós temos são que aproximadamente 80% dos pacientes são diagnosticados em estadios avançados, estádio 3 e 4, onde geralmente a cirurgia, por exemplo, já não é mais uma opção. Então, os dados, inclusive nacionais, mostram
que só 10 a 15% dos pacientes são operados de câncer de pulmão, visto que o diagnóstico é feito em estágios muito avançados, né? E aí, nos últimos anos, nós tivemos os primeiros trabalhos mostrando uma forma de detecção precoce, que é o rastreamento por tomografia computadorizada de baixa dose do pulmão, tomografia de tórax de baixa dose. Então, é uma tomografia, só que usa-se uma dose muito baixa, de forma que não tem problema os indivíduos, não são nem pacientes, são indivíduos, fazerem anualmente essa tomografia, e ela vai procurar nódulos em pessoas que fumavam. Então, o critério para fazer isso hoje é indivíduos de 55, e aí o tempo limite varia de país para país, 70, 75, 80 anos, e que fumaram pelo menos durante 15 anos. Esse é o critério principal. E foi demonstrado redução da mortalidade, a taxa de redução é maior do que se consegue, por exemplo, com mamografia para diagnóstico de mama. E a porcentagem de diagnósticos em estágios 1 e 2 foi praticamente unânime. Então, as pessoas que entram nesse tipo de programa para diagnóstico precoce de câncer de pulmão conseguem modificar a curva para diagnósticos precoces, intervir precocemente, e a mortalidade realmente reduziu absurdamente. Ainda não tem um programa desses bem definido para não fumantes, mas só de curiosidade, esse ano nós tivemos em um país asiático a primeira apresentação de um programa desses para não fumantes, e lá ficou demonstrado um ganho de redução de mortalidade. Tem vários conceitos por trás disso, isso ainda vai gastar um tempo para chegar nos países ocidentais, né, inclusive o Brasil. Mas já começa-se a ter algum conceito para pesquisar também em não fumantes. Então, eu acredito que esse tipo de situação vai mudar muito a fotografia do câncer de pulmão nos próximos anos. E eu espero que mude muito, né? Aí entra uma questão que é bem importante, porque as doenças, elas acabam assim, algumas são silenciosas, o próprio câncer muitas vezes no começo é bastante silencioso em vários casos. Então eu pergunto, quais são os sintomas que as pessoas devem ter em mente, o que pode ser um sinal de que pode estar vendo, que mereça uma investigação, ainda que, né, que no final do exame se perceba que não era aquilo, mas quais os sintomas que devem servir de alerta para que as pessoas comecem a buscar exames e investigar a sua situação pulmonar? Tá. Então, assim, o sintoma mais comum é a tosse seca, né? Esse é o sintoma mais comum, porém é um sintoma muito pouco específico. As pessoas geralmente tossem porque tem uma bronquite crônica, porque tem um enfisema secundário ao tabagismo. Então, a tosse é o principal sintoma. Pacientes, principalmente que fumam, né, mas que têm essa tosse crônica, merecem acompanhamento com um pneumologista, porque o pneumologista que vai tratar, mesmo o paciente não tendo um câncer, que a maioria absoluta não tem, mas o próprio tratamento do enfisema, ou de uma asma, ou de uma bronquite crônica, leva à melhora da qualidade de vida e, eventualmente, pode ser um alerta inicial para ajudar na interrupção do tabagismo nesses cenários. Os sinais de alerta vêm depois dessa tosse. Então, por exemplo, uma tosse com sangue. Tosse com sangue não é normal, então tem que procurar um médico e falar, eu estou tossindo com sangue. Perda de peso, dor, principalmente dor torácica, né, dor em algum lugar do peito. Então, esses são os sintomas de alerta maior, né, mas nós não queremos agir na hora dos sintomas de alerta, nós queremos agir cada vez mais antes que esses sinais de alerta apareçam, né? Então, primeiro, eu acho que todo mundo que fuma merece um acompanhamento com um pneumologista, né? E todo mundo que tem alguma tosse que não melhora também merece acompanhamento. Normalmente, essas tosses que não melhoram no país, a gente pesquisa tuberculose, outras causas, mas a tuberculose é uma tosse um pouco mais produtiva. Geralmente tem uma secreção mais proeminente, né?
Vamos voltar um pouco lá no começo da entrevista, quando você estava falando da importância dessas classificações, de poder identificar os diferentes tipos de câncer, e aí vamos passar aqui agora para uma área de novos tratamentos. Você é um pesquisador da área já há muitos anos, eu até, para as pessoas que estão assistindo a entrevista, o Dr. Luiz Henrique já pesquisa há vários anos, dentro e fora do país, especificamente sobre câncer de pulmão, e recentemente você tem participado aí de um projeto chamado o Codebreak 100, que aí tem uma característica que é incrível da medicina, da inovação na medicina, que fala das terapias específicas para cada tipo de câncer, às vezes até para cada indivíduo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses novos tratamentos e trazer aí se a gente tem notícia boa, temos novos medicamentos, o que tem de novidade dentro do âmbito do tratamento aí dos cânceres de pulmão, os Tá, cânceres. tá. Então, Marcelo, eu acho que essa é uma das áreas mais interessantes da oncologia inteira, que é o que nós chamamos de medicina personalizada. Um outro termo que a gente usa é oncologia de precisão. Oncologia de precisão remota muito a precisão de guerra, né? Onde você... A ideia é como se ao invés de usar um tiro de canhão na guerra, você vai chamar o seu sniper, o seu atirador de elite. O atirador de elite ele vai com muita precisão achar o alvo exato e acertar o alvo que ele precisa. Então é o que nós estamos fazendo hoje na oncologia. É a busca do alvo terapêutico. Então nós vamos usar o que nós chamamos de terapia alvo molecular. Então, além daquela classificação de adenocarcinoma que eu falei lá no início, que é a classificação baseada no microscópio do patologista, nós hoje vamos olhar dentro do microscópio, nós vamos olhar dentro do DNA, dentro da célula. Então, é o sequenciamento genético que nós fazemos hoje. Então, você olha o DNA do câncer para entender onde está a alteração biológica, a alteração no DNA, a mutação genética que gerou aquele câncer. Isso é extremamente mágico, isso é quase que mágico, porque é um conceito que toda a oncologia sonhava no passado, que você vai fazer um teste e vai dar o comprimido certo para o paciente certo, né? Mas isso é realidade, tá? Então, hoje nós temos alguns exemplos e o câncer de pulmão é o grande modelo hoje, na verdade, para todas as outras doenças da oncologia. A oncologia, todas as outras áreas aprendem com o câncer de pulmão, que foi o grande modelo para isso. Nós temos hoje, só para eu citar aqui alguns exemplos, o primeiro deles foi o EGFR, foi o primeiro gene mutado que nós descobrimos em 2004, depois em 2007 nós descobrimos o ALK, e hoje nós temos aí uma lista de quase 10 genes que nós pesquisamos no dia a dia, na rotina médica, e baseado em qual dessas alterações a gente encontra, a gente vai dar um tratamento totalmente diferente. Então, o tiro de canhão hoje é como se fosse a quimioterapia. Quimioterapia vai funcionar, vai controlar a doença, mas sem a precisão toda de uma terapia alvo molecular. E a terapia alvo sendo o tiro preciso. E aí agora a gente tem o Codebreak 100, que é a grande novidade desse ano, que foram as descobertas de alguns anos para cá, de uma alteração, desses genes que estão mais frequentemente mutados em câncer de pulmão é o gene KRAS. E aí, de alguns anos para cá, se descobriu um subtipo dessa mutação de KRAS, que é o KRAS G12C, uma troca de uma aminoácido glicina por uma cisteína na posição 12 do gene KRAS. Então, olha a precisão É muito disso. específico, é incrível. É muito específico. Então, você tem um gene inteiro, a troca de um único aminoácido naquela sequência gigantesca causa câncer de pulmão. E aí se descobriu um ponto onde nessa mutação cabe uma molécula que pode se ligar ali, uma ligação irreversível, essa molécula não desgruda mais, e ela desliga essa proteína que está alterada. Ela desliga a tomada que liga o câncer. Então, se desliga a tomada, o câncer enxuga. O Codebreak 100 nada mais é do que a molécula que inibe, é o sotorazib, ou AMG 510, e cujos resultados se mostraram surpreendentemente favoráveis em uma coorte, em uma população de pacientes com câncer de pulmão que tem essa alteração.
Só para fechar essa parte, essa alteração está presente em mais ou menos 7 a 13% dos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Tá? Inclusive, os dados nacionais que nós apresentamos ano passado no Congresso Americano, nós encontramos 7,4% dos cânceres de pulmão não pequenas células, uma coorte de 5 mil pacientes brasileiros com câncer de pulmão. Então, isso é uma porcentagem bem significativa, bem alta, quase 10% dos casos, né? E aí, no caso, esses novos medicamentos, eles já estão disponíveis? Já existe o tratamento disponível hoje, no caso especificamente aqui no Brasil? Isso está em liberação na Anvisa? Qual é o estágio que se encontra isso para que chegue à população, que chegue aos pacientes? Bom, então, no caso específico do sotorazib, né, que é a terapia anti-Carras, baseado nos resultados desse estudo, CodeBreak 100, ele recebeu uma aprovação acelerada nos Estados Unidos pelo FDA, é o que a gente chama de breakthrough, que é aquela terapia que, assim, é uma quebra de paradigmas. Então, o FDA já começa a acelerar a aprovação por lá. No Brasil já está em andamento para submissão para aprovação pela Anvisa, mas hoje nós temos pelo menos 2 estudos clínicos abertos no Brasil, onde os pacientes que têm essa alteração podem ser tratados. Então, o paciente ou os indivíduos que estão passando por tratamento, hoje precisam perguntar para o seu médico se foi pesquisado a mutação, entre elas a de Carras, e se por acaso tiver essa alteração, você pode procurar, todas as grandes capitais hoje têm esses estudos abertos. Então, aqui no Rio de Janeiro nós temos, São Paulo tem, Minas Gerais, Nordeste, por aí afora. Então, hoje o acesso, enquanto não tem a aprovação final, é através dos estudos. Por exemplo, hoje um dos estudos que estão abertos é o CodeBreak 200, que é a fase inicial. A gente está falando muito de vacina de Covid hoje, então todo mundo aprendeu o que é o fase 3. Então, o CodeBreak 200 é o fase 3, é a última linha de pesquisa clínica para levar à aprovação dessa terapia. Então, o CodeBreak 200 está aberto para todo lado, então basta procurar que a gente vai conseguir o acesso. Ah, que bom. Está chegando aí, o tratamento está chegando aí à população. Doutor Luiz Henrique, para a gente encerrar a nossa entrevista, agora vamos falar de uma coisa bem importante também. O que as pessoas devem fazer para evitar o câncer de pulmão, além de não fumar, né? Que outros cuidados as pessoas devem ter para preservação da saúde? Gostei que você usou o termo preservação da saúde, hein, Marcelo? A gente fala muito de doença, mas a própria OMS traz o conceito de saúde como um conceito completamente diferente de doença, né? Nem sempre é um conceito médico. Então, assim, estilo de vida saudável é o que todos nós precisamos procurar. Né? Então, assim, atividades físicas regulares previnem o quê? Câncer de todos os tipos, não só de pulmão, câncer de intestino, câncer de mama, todos eles estão associados ao sedentarismo. Alimentação saudável, evitar o estresse ou o superestresse. Então, todo mundo está estressado, está todo mundo confinado, está todo mundo vivendo uma era de pandemia, mas a gente precisa de descompressão. Tá? Descompressão, cada um tem o seu método, mas atividade física é sempre uma favorecida, porque além de descomprimir a cabeça, você vai exercitar o corpo e vai ter benefícios secundários. E tudo isso caminha junto. Né? O próprio abandono do tabagismo, linkado à atividade física, à alimentação melhor, traz um estilo de vida muito mais saudável, que aumenta a longevidade e melhora a qualidade de vida. Consumo moderado de bebidas alcoólicas, geralmente a gente não proíbe, mas a gente não recomenda o consumo diário, então o consumo moderado. E por aí vai. Estilo de vida saudável, longa vida com qualidade. É o equilíbrio, né? Buscar manter o equilíbrio e seguir aí essas orientações para uma vida mais saudável, o melhor caminho para evitar doença. E vamos repetir aqui, para preservar a saúde. Exatamente. Doutor Luiz Henrique Araújo, eu quero agradecer a sua presença, agradecer o seu tempo no programa Cidadania. Prazer foi todo meu, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos assistindo.
E obrigado a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube da TV Senado e ative as notificações para acompanhar toda a nossa programação e a produção legislativa. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.